Olá, bom dia. Que tenhamos um bom proveito, sobre as nossas reflexões, para quem vai ver depois. Eu sugiro que junte essa reflexão com a última, que nós fizemos, porque ele tem bem um caráter de continuidade, Quando nós falamos sobre resiliência, a autoaceitação positiva das mudanças faz parte da resiliência. Então fica uma sugestão de ver o passado para depois ver esse aqui. Mas podem ver separados também, porque nós vamos ter uma série de estratégias, de formas de lidar com as mudanças para sermos resilientes. Lembrando que ser resiliente não é só aceitar tudo como está acontecendo, sem atuação, ou com aquela velha afirmação dos nossos antepassados. Deus quis assim, Então nós podemos até aceitar algumas condições, mas também temos a liberdade de atuar sobre essas situações e fazer acontecer o melhor resultado. Claro que nem todas as situações nós vamos ter controle e vamos ter como atuar sobre elas. Mas é bom que a gente tenha esse conhecimento, dessa possibilidade de sermos livres para pensar e agir, mas também sermos responsáveis pelas consequências dos atos que venhamos a praticar. E muito tem se falado em nome da resiliência, de aceitar tudo e deixar as coisas acontecerem como vem acontecendo. E não é bem assim, Nós precisamos ter um olhar crítico e uma ação crítica em cima dos fatos, de acordo com os acontecimentos, e sermos sujeitos dessa história. Nós escrevemos as nossas histórias. Mesmo que tenhamos aí várias normas, leis, regulamentações, diretrizes, nós construímos a nossa história, não percamos isso de vista. Muito dos adoecimentos por transtornos, por autoconfiança rebaixada, autoestima rebaixada, é muito em função disso, De não termos a clareza das capacidades e habilidades que temos e que falta, às vezes, autocoragem, autofé de caminharmos. E quem viu na última apresentação que nós trouxemos, da última reflexão, eu usei a mesma figura para encerrar e estou usando ela para iniciar essa fala. Porque a única coisa que nós temos certeza é que haverão mudanças externas e internas. Por que internas? Porque nós não temos como escapar ou fugir dessa lei natural que é a mudança. Então, se nós olharmos para essa escada, ela nos mostra um exemplo bem claro do que nós viemos vivendo, durante toda a história da humanidade. Se nós voltarmos aí nas histórias antigas, na filosofia, em outras tantas cadeiras acadêmicas da antiguidade, nós vamos ver que nós realmente passamos por momentos assim. Ora nós estamos em ascensão, ora estamos em depressão, ora estamos crescendo, outras horas nós temos que paralisar ou perder algumas coisas. E a mudança, ela traz um sentimento de perda, o que é natural. Nós precisamos acolher esse sentimento, olhar para esse sentimento e buscar estratégias para que a gente não fique preso ao sofrimento. A dor vai deixar de existir? É bem provável que não. Mas o sofrimento nós podemos trabalhar de uma forma positiva e aprender com esse sofrimento. Então eu achei muito interessante esse texto, que mesmo as pessoas mais esclarecidas e atualizadas revelam-se surpresas com mudanças sociais,
políticas, econômicas, tecnológicas, culturais, ecológicas e por aí afora. Nós vamos ter mudanças em todos os segmentos. Não é possível que nós tenhamos desenvolvimento em um segmento sem que esse segmento interfira nos outros. Por exemplo, vamos pegar uma situação que está chamando a atenção do mundo inteiro e de todos os segmentos da sociedade. A famosa inteligência artificial. Muitos profissionais de vários segmentos têm se perguntado: será que nós vamos perder nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa estabilidade enquanto profissionais? Eu penso que todos nós precisamos rever as nossas ações, as nossas atuações, o nosso autoinvestimento em conhecimento, em desenvolvimento técnico, em desenvolvimento de conhecimento, porque não raro nós vamos encontrar colegas que pensam, agem e verbalizam: eu não vou mexer com isso mais não, eu já sei disso. Eu diria que é um tanto quanto perigoso quando nós continuamos agindo com o conhecimento que nós temos do passado e não nos atualizamos, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde. Eu mesmo me pego o tempo todo estudando, pesquisando, fazendo cursos, mesmo que seja à distância, porque isso nos obriga a estudar e a atualizar. Porque o que nós tratávamos como transtorno mental há 20 anos não é mais o mesmo tratamento, acompanhamento de agora. Quando nós lidávamos com crianças que hoje estão com 20 anos, era uma realidade. E aquela realidade, ela hoje se espelha, se projeta 20 anos agora. E se nós não atentarmos para a nossa realidade atual, daqui 20 anos nós teremos alguns comportamentos muito piores do que temos agora. A forma como as pessoas lidam com a frustração em função das mudanças é um tanto quanto assustador. E nesse meio termo nós vamos adoecendo. Então hoje nós temos pessoas que chegam nos consultórios, nos postos de saúde, nas urgências e emergências, pessoas que não são sujeitos do seu ser e estar no mundo. Então são pessoas que foram deixando-se conduzir pelos fatos externos, sem se perceber internamente, culpabilizando e responsabilizando terceiros e não se veem sujeitos dos seus adoecimentos, porque nós somos responsáveis pelos nossos adoecimentos. Não sejamos inocentes a tal ponto de achar que todo adoecimento ele está externo. É exatamente o que acontece externo se nós não tivermos rédeas e controles sobre os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e pensamentos, que nós vamos adoecer. Então nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. O que nós estamos fazendo com aquilo que nos transforma para o adoecimento? É claro que vão ter momentos que realmente nós vamos, e nós já falamos várias vezes sobre isso, nós tenhamos que acolher os nossos sentimentos, olhar para eles e pensar analiticamente o que é que eu estou fazendo com esse sentimento. É o contrário do que esse sentimento está fazendo comigo. Percebe a diferença? Eu preciso ter uma atuação sobre os meus sentimentos, olhar para eles e perceber o que eles estão me causando. Nós estamos interagindo o tempo todo com o meio externo e conosco mesmo. Quando é que nós começamos a adoecer seriamente? Quando nós paramos de interagir conosco. Quando nós achamos que
toda a essência, todo o início e toda a fonte do nosso mal-estar está só no externo. Esse externo encontrou uma sintonia e um eco no nosso interno. Então nós precisamos de pensar sobre isso, né? E essas transformações fazem com que a gente perceba, sinta e veja que a vida não é um caminho reto. Não é um processo linear. Ele tem altos e baixos. Desde sempre, né? Desde qualquer concepção que nós tenhamos de religião, de religiosidade, de crenças, de autocrenças, de ser e estar no mundo. Esses são valores morais e são valores éticos que nós fomos construindo. Mas a forma como nós lidamos com eles e como as outras pessoas que estão ao nosso redor lidam com o nosso modo de ser, também vai nos causar altos e baixos e com certeza algumas estranhezas. É o que nós estamos percebendo o tempo todo. E a minha preocupação é de que essa estranheza caia no normal. Então, assim, é preocupante quando nós vemos, né, um ex-aluno que retorna para uma escola e atira aleatoriamente. Eu fico me perguntando o nível de frustração que essa pessoa está sentindo e não consegue trabalhar, não consegue se perceber, trabalhar no sentido do que eu olho para isso e consigo estabelecer uma conexão e sair inteiro e com o aprendizado disso. E em se tratando de um adolescente, o quanto nós estamos despreparados para lidar com. Então, sempre que eu falo sobre criança e adolescente, eu trago isso para a gente pensar. Nós precisamos olhar como nós estamos cuidando das nossas crianças e adolescentes. Ou caso contrário, o nosso número de transtornos mentais, de transtornos comportamentais, eles só tendem a crescer. Então a gente precisa pensar que a frustração e a mudança é uma constante o tempo todo. Inclusive no nosso desenvolver enquanto ser. Cada fase da nossa vida nós vamos desenvolvendo e vamos encontrando mudanças. Então, o primeiro trauma que nós sentimos, a primeira mudança que a gente sente que isso pode se tornar um trauma ou não, depende de como eu vou ser recebido aqui fora, né? É quando eu nasço. Quando alguém nasce. A forma como eu estou sendo esperado no mundo aqui fora, quando eu saio daquele mundo pequeno onde era só eu começo a perceber que houve uma mudança. Que pode ser uma mudança trágica e pode ser uma mudança que ao longo do tempo vai se tornando positiva. Quando nós começamos a caminhar, a mudança é extremamente percebida de uma forma que traz um transtorno e medos. Nós começamos a cair, nós temos medo de ficar em pé, nós começamos a experimentar alguns limites para saber o que é limite, e nisso tudo são mudanças. O que nós precisamos parar para pensar é que as mudanças que acontecem hoje, elas só são diferentes em conteúdo daquelas que nós começamos a sentir e a vivenciar no começo da nossa vida. E a gente perde essa conexão, então acha que toda mudança que tem agora, ela é drástica, ela é traumática, ela é negativa. Porque a gente não tem conexão com as nossas mudanças lá atrás e percebermos que nós passamos por elas e chegamos aqui.
Ao mesmo tempo que a vida não é um caminho linear, ela é uma linha de conexão onde o meu aprendizado hoje tem a ver com as mudanças que eu sofri e passei por elas há alguns anos. Só que nós vamos cortando essa conexão. Ora nós conectamos, ora nós saímos. É importante quando a gente lembra que nós não podemos viver no passado, mas nós não podemos e nem devemos cortar toda a ligação que nós tenhamos com ele, porque é a nossa história. E muitas vezes eu quero cortar uma conexão com o passado porque ele me foi muito ruim. Pessoas violentadas, agredidas, maltratadas, desrespeitadas, elas querem cortar esse vínculo com esse passado. Mas é nesse passado que veio vindo um aprendizado de que eu posso ser forte, de que eu posso aprender a lidar com essas situações caso elas venham me ocorrer. Percebem que é um processo em rede onde às vezes eu me expando, às vezes eu me recolho, como o movimento da medusa, da água viva. Para ela se movimentar no fundo dos oceanos, ela faz exatamente esse movimento de expansão e retração, expansão e retração. São assim os nossos batimentos cardíacos. Nosso músculo cardíaco se expande e retrai, porque a hora que ele parar de fazer esse movimento, nós estamos mortos. Na hora que o aparelho que está medindo o nosso eletrocardiograma fizer uma linha contínua, reta, nós estamos morrendo ou já morremos. Então percebam que os altos e baixos da mudança, e a gente volta lá na resiliência, faz com que a gente vá aprendendo a lidar com essas nuances de alterações. Não é um trabalho fácil. Ele é difícil, mas ele não é impossível. Por isso que eu trago sempre essas reflexões para nós pensarmos em nós enquanto profissionais da saúde e que recebemos na nossa frente todos os dias pessoas assim ou mais graves. A questão é que quando eu estou com minha saúde abalada, eu não consigo atender a esse usuário que chegou porque a minha história vai bater com a dele. E eu me afasto por um adoecimento, por uma estafa, por um estresse. Porque quando nós estamos estressados para dar continuidade à vida, esse é o estresse positivo, nós conseguimos absorver essa pessoa que chegou, acolher, orientá-la, sair desse atendimento e seguir a vida normal. E o que nós estamos percebendo com inúmeros afastamentos dos nossos colegas de saúde, é que eu não me preparo para isso. Então vai chegar no ponto que eu não suporto mais ouvir as mesmas histórias, as mesmas queixas. Então eu entro num processo de autoadoecimento. E aí eu me afasto. Só que aí eu me afasto, mas eu não cuido disso. Eu me afasto do ambiente de trabalho que me traz essa reverberação todos os dias de uma história triste, de uma queixa lamuriosa, de uma falta de coragem de continuar, mas aí eu não preparo para voltar. Então a gente precisa lembrar que nós precisamos ter um retorno ao nosso campo de trabalho, pois é lá que nós nos sentimos úteis, mas a gente também precisa se responsabilizar para acionar os limites de envolvimento que nós vamos ter com essas dores. E olha que eu estou dizendo isso de experiência, né? Própria. Quando nós percebemos que uma situação está fugindo ao nosso limite de dar conta de resolver, a gente pede ajuda para alguém.
a gente deixa aquele caso de stand-by, vai atrás de quem pode nos ajudar, porque senão nós gastamos toda a nossa força sendo intensos naquilo que nós fazemos e perdemos a continuidade. Intensidade e continuidade tem muito a ver com a nossa postura saudável frente a mudanças. O intenso é aquele que gasta toda a sua energia, toda a sua bateria no início do processo. Ele vai chegar no final extenuado, exausto, sem a menor vontade de prosseguir. O que mantém uma continuidade mais elaborada, ele pode chegar no final do processo sem ter resolvido aquela situação, mas ele não adoeceu. Como ele pode chegar no final do processo, resolvido aquela situação e manter íntegra a sua saúde mental e física. Ah, professora, mas isso é muito difícil. Sim, isso é um exercício diário. É um exercício quando eu saio do ambiente de trabalho e faço toda uma reflexão na minha postura, no meu jeito de lidar com aquela situação, o que eu aprendi, o que eu posso colocar em prática numa próxima, o que eu posso desprezar. Isso é que nos faz perceber o que é que eu estou aprendendo com a mudança. E nós nunca tivemos tanta mudança quanto tivemos nos últimos 4 anos. E no meio desses 4 anos aí temos uma pandemia. Temos os altos e baixos de aparece uma variante hoje, uma variante amanhã, a HN1 transforma-se, a dengue também se transforma e as pessoas também se transformam. Temos pessoas que não se cuidam, temos pessoas acumuladoras, temos pessoas que não fazem a limpeza devida no seu quintal, nos seus aposentos. E aí nossas mudanças vão acontecendo. Nós temos pessoas menos ligadas ao processo de responsabilização da sua higienização e limpeza, do seu autocuidado, e temos mudanças nos vetores que circulam entre nós. E aí, o que a gente faz? Senta e chora, larga para lá, pega um afastamento de 120 dias e vai para casa. São estratégias que, às vezes, não vai nos ajudar. Vai nos auxiliar temporariamente para tomar um fôlego. E aí, a gente toma um fôlego e faz o quê? Porque esse moço, antes de Sócrates, ele é um pré-socrático, do movimento socrático, na filosofia, ele colocou que a natureza é composta por uma constante mudança. Tudo flui, nada permanece o mesmo, nem nós, porque nós somos natureza. A pessoa que eu fui ontem não será a mesma hoje. Porque se for, terá alguma coisa errada. Eu não aprendi com ontem. Ontem eu manifestei um comportamento que eu tenho que ter aprendido com ele para eu não expressar ele hoje. É reflexão, não é ficar martirizando com o que se expressou e não foi bom e fica ali em cima, não. É refletir, tá, o que eu aprendi com isso? Por que eu me comportei dessa forma? Enumera, elenca as variáveis para cada uma. Nesse momento nós somos cientistas, nós somos pesquisadores empíricos. Nós temos que pesquisar o que nós fizemos, o que levou, quais variáveis que interferiram nesse comportamento, o que eu aprendi, o que eu posso colocar em prática. O grande sinão da nossa sociedade atualmente é que a gente não está fazendo isso. Nós não estamos refletindo e pensando sobre as nossas ações, sobre o que levou
ao nosso comportamento ser daquela forma e, claro, eu não vou ter um aprendizado, porque eu não fiz os 2 primeiros passos. O terceiro vai ser impossível. Porque quando eu percebo que algo não saiu bem, eu tenho que parar e pensar, por que não saiu bem? Por que eu me expressei? Qual foi o motivo da minha explosão? O que estava envolvido nisso? Essas variáveis envolventes, eu tenho controle sobre elas? Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque se eu sei que a única coisa que vai acontecer são mudanças, eu preciso me preparar todos os dias, não no sentido de preparar como se eu fosse para uma guerra. Ou construir um forte à minha volta. Não vai resolver. Porque quando eu construo um forte à minha volta, eu me isolo e eu vou para casa, me fechar no meu quarto e entro num processo depressivo. Porque a minha ansiedade, o processo de ansiedade foi tão exaustivo durante a mudança que quando a ansiedade ela é demasiadamente exagerada, eu gastei toda a minha energia. Então eu começo a entrar num processo depressivo. São os famosos afastamentos de 180 dias, com renovação para mais 180 dias. Eu lido com isso todos os dias, né? Então a gente precisa resgatar em nós o que é que está me fazendo afastar, não só do trabalho, mas como da vida. Porque se a vida é só mudança, o que eu estou fazendo com isso? Ou o que eu estou fazendo comigo? Às vezes eu preciso sair de mim e olhar para mim. É difícil olhar para o interior? Vamos fazer um movimento de me colocar à minha frente e conversar comigo. Porque se tudo é mudança, eu preciso saber que eu preciso mudar. Se eu vou lutar ferozmente contra toda e qualquer mudança, eu não consigo. Eu posso sim ficar com raiva, ficar chateada, ficar irada com uma coisa que eu não concordo. Ok, passou. Olha para esse fato. O que ele tem de positivo, o que ele tem de negativo, o que eu preciso aprender com isso? Ah, mas ultimamente a gente não tem nada positivo. Será que não? Ou nós estamos focando só no que não é bom? Todo dia nós recebemos nas nossas redes sociais mensagens bonitas, otimistas, botando a gente para frente, botando a gente para cima. Ok, mas mesmo nesse processo eu preciso parar e saber se eu estou trazendo isso para a minha vida, para o meu interior. Porque senão eu dou uma curtida, mando uma florzinha, um coração, tá, e daí? O que a gente fez com isso? Que é o grande detalhe que nós precisamos prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida nas redes sociais? O que é que eu estou fazendo com o meu dia de trabalho? Ontem, quando eu saí do trabalho, eu tive que, pelo serviço, pela necessidade do serviço, eu mudei o meu horário de trabalhar. E eu fui embora para casa pensando, em tudo que eu tinha ouvido, em tudo que eu tinha falado, na situação que me fez explodir. O que é possível fazer isso? O que eu vou fazer com isso? E fui elencando algumas situações, algumas possibilidades onde eu possa atuar sem me ferir. E mais importante, sem ferir o outro. Porque nós estamos entrando num processo de ira contra as mudanças que a gente está ferindo o nosso companheiro sem perceber. É como se nós estivéssemos num processo de insanidade mental de percepção do outro. A gente só
libera a nossa adrenalina, a nossa insatisfação, a nossa raiva, mas não percebe que o outro envolvido naquela relação, seja ela qual for, também é um ser humano. Quando eu buzino para uma ultrapassagem, quando eu dou um grito na janela com o motorista que estava do meu lado, eu não percebo a essência de ser humano que o outro tem. Às vezes eu me pergunto se essa pessoa está lembrando que ela tem uma essência de ser humano. Então, se nós fazemos parte da natureza e a natureza constantemente se transforma, nós precisamos perceber por que é que nós estamos lutando contra essa mudança. E lutar contra uma mudança é, no mínimo, adoecedor. Então, sempre que a gente ficar muito chateado com uma mudança, com muita raiva, a gente pensa no Heráclito. A única constante é a mudança. E tudo flui, nada permanece o mesmo. O que é o fluir? É o transformar. Se a gente prestar atenção no meio ambiente, coisa que às vezes a gente não faz, vamos pensar nas nossas estações climáticas. Eu tenho quase certeza que o público que acessa essas salas, né, essas videoaulas, são pessoas de várias idades. E quem tem na faixa etária dos 50, 45, 50, 55 anos, vai lembrar do quanto as nossas estações climáticas mudaram. Quando nós estudávamos lá no segunda série, né, na minha época era segunda série, a gente tinha clareza das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Nós tínhamos ideia de quando ia chover. Os nossos mais velhos, pais e avós, sabiam pelas estações climáticas o que plantar, quando plantar e quando iriam colher. Houveram mudanças, houveram transformações tecnológicas, mas também nós tivemos uma mudança climática. Hoje nós podemos plantar alqueires e alqueires com menor tempo de investimento no plantio, mas também podemos perder lavouras da mesma forma, muito rápida. Pela seca que não era esperada, pelo frio que não era esperado, pelas chuvas que vêm em demasia, e tudo isso faz com que nós vamos nos transformando. Muitas coisas nós vamos trazer do nosso passado, porque é importante, nós não podemos desligar 100% dele. É como se a gente falasse assim, vou começar tudo de novo. Sempre que nós vamos começar tudo de novo, a gente já teve um início. A gente não vai começar do nada. Inclusive olhar para nós. Quando nós tomamos a decisão de olhar para a gente, nós temos uma história. É a partir dessa história que nós vamos olhar e vamos nos transformando. Vamos nos mudar 100%? Não. Não existe a possibilidade de. Porque se a gente voltar lá na gravura da escada, nós vamos ascender e vamos descer. Vamos descer, mas nós vamos ascender também. Então, é essa certeza que vai fazendo com que a gente se transforme de uma forma a prestar atenção nos nossos comportamentos. Como é que eu consigo reconhecer as mudanças à minha volta? Agressivo, alheio, inexpressivo. A minha sensibilidade chega a tal ponto de explosão ou de chorar? Eu acompanho,
ou eu faço de tudo para não acontecer a mudança? Aí começa um comportamento alheio, irresponsável e impossível. Porque eu vou causar um caos muito maior quando eu tento, de todas as formas, morais ou não, éticos ou não, a impedir uma mudança. O caos é imenso. Pode ser um caos físico, estrutural, psicológico, emocional. As medidas são as mais variáveis. E não é difícil nós encontrarmos entre nós, trabalhadores, dentro das nossas famílias, alguém manipulador a ponto de querer impedir uma mudança. É a coisa mais fácil de se encontrar. Às vezes, né, camuflada por um comportamento mais aceitável socialmente, mas são manipuladores. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são indivíduos que se automanipulam contra ele mesmo. São os doentes de verdade e que estão afastados de tudo, do trabalho, da vida social, até de si. São pessoas que não conseguem dar um passo se algo aconteceu contrário ao que ele esperava. Ou quando ele dá esse passo é de uma forma desastrosa, destruidora, em todos os sentidos. Então, esse link, né, esse checklist de comportamentos, é bom que a gente guarde eles conosco. Como é que eu estou frente à mudança? Estou nem aí, deixa acontecer, vou continuar fazendo a minha vida? Não se engane. Mesmo que nós finjamos que não estamos vendo uma mudança, ela está acontecendo e vai nos atingir, de uma forma ou de outra. Isso vai desde os nossos governos até dentro da nossa casa. Até o nosso filhinho, nosso neto, nosso sobrinho de 3 anos de idade. Eles são manipuladores inconscientes. Quem nunca presenciou uma criança que naquele momento ela inventa, ela se mostra de um comportamento, de uma forma que ela manipula o adulto que está ali. Isso é nosso, isso é inato. Então nós precisamos perceber quando é que nós estamos manipulando alguma coisa que vai dar ruim, como diz os meninos, né? Vai dar ruim. Precisamos perceber o que a gente está fazendo conosco. Porque quando eu penso que eu estou agindo de uma forma para contrariar e prejudicar um terceiro ou externo, não sejamos ingênuos. Nós somos rede. As nossas relações são rede. Então, o que expande se recolhe. E quando uma expansão se retorna, ela retorna para mim. Que eu ocasionei uma expansão. É como quando a gente diz que quando nós fazemos o bem, a natureza se encarrega de trazer um bem para a gente. Da mesma forma como nós fazemos algo que não é bom, essa mesma natureza vai se encarregar de trazer de volta, porque é um movimento de ondas, né? É um movimento da água viva.
Então a gente precisa aprender a olhar para a mudança como algo que, mesmo que seja uma perda, eu aprendo com a perda a valorizar o que eu tive. E o que eu tive pode ter sido um ensinamento, um bem material que por um tempo me deu satisfação, uma convivência de uma pessoa que foi embora, que morreu, que durante aquele tempo foi muito bom, um relacionamento que acabou por algum motivo. São mudanças que eu vou aprendendo a lidar com elas e com isso eu vou crescendo enquanto pessoa. Então, quando nós temos, uma boa aceitação das mudanças, a gente sofre menos. Não estou nem aí. Esse comportamento não é muito bom para ninguém. Principalmente para aquele que diz eu não estou nem aí, finge que não estou acontecendo. Porque a energia que eu gasto para elaborar esse sentimento e esse pensamento o tempo todo é uma energia muito cara. É uma energia que dá trabalho. Porque tudo que nós fazemos, nós empregamos energia vital. Nós empregamos a nossa descarga de sentimentos, de humor, hormonal, até hormonal. Por que a gente se cansa? Porque a gente gastou toda a nossa energia física. E a energia física, ela é construída, mantida pelos nossos hormônios, pelas nossas células que trabalham incansavelmente para manter algo funcionando. E às vezes a gente esquece desses detalhes que são assim divinos. Ela é uma doação divina e a gente perde esse contato. Não estou falando da religião, mas do contato que eu tenho que ter de algo que me mantém funcionando para eu dar conta das minhas atividades. Quando eu não lido bem com as mudanças, a gente já falou aqui do adoecimento, né? As doenças podem ser devastadoras. Olha as mudanças climáticas que elas fazem conosco, né? As enchentes, desmoronamentos, as secas que matam as plantas, que matam as plantações, que são os nossos víveres, né? Depois de colhidas. Eu tenho que me transformar na condução dos meus bens materiais. Eu tenho que fazer uma análise de financeira, eu tenho que fazer toda uma série de coisas. Por quê? Esses dias eu vendo uma propaganda, né, sobre o preço do café e alguém nos comentários, que saudade do tempo que o café era esse valor o quilo. Houveram mudanças. A população consumidora aumentou e a população que planta, que cuida, que colhe, diminuiu. Qual a relação que vai existir? Duas grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o consumo e diminuo quem planta e colhe e trata e comercializa, eu vou ter um custo do produto. Isso é análise econômica. Na minha casa eu não brigo quando alguém deixa a luz acesa, quando deixou a televisão ligada. Por quê? Eu aumentei o consumo e quem paga é menos pessoas que pagam as contas. Então é a mesma coisa. No ambiente de trabalho, se eu não tenho cuidado com os insumos para o meu dia de trabalho que eu recebo, eu vou deixar falta para o próximo plantonista ou eu vou chegar no final do dia sem os insumos. Então tudo isso, toda a nossa vida é análise das mudanças. O meu tempo de trabalho. Por que as pessoas ainda estão enlouquecidas do trânsito? Porque não se faz um planejamento do tempo que eu tenho para me deslocar até onde eu preciso chegar.
E aí eu preciso correr, eu preciso atravessar, eu preciso brigar, eu preciso xingar. Aí eu chego no meu destino exausto, agressivo, porque eu aumentei a minha corrente sanguínea, eu aumentei meus batimentos cardíacos, eu fiz uma implosão interna que eu só posso chegar no meu destino desajustado. O que a mudança vai fazer nisso? Bom, então eu tenho que rever o tempo que eu saio de casa, o percurso que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular que pode haver um acidente, uma batida, eu posso ter que desviar, eu posso ter que ficar um tempo parado. A gente não faz mais isso. E isso é acolhimento positivo da mudança. Qual é a mudança? Aumento da população e aumento do poder aquisitivo para mais pessoas terem carro. Se eu tive um aumento de veículos, as vias são as mesmas. O meu caminho é o mesmo. Pode até ter construído outras vias, outros viadutos, outros caminhos, outros desvios, mas o meu caminho é aquele. Então, tudo isso a gente precisa analisar para saber lidar com a mudança. Ninguém sai de casa pensando que vai furar um pneu, mas pode acontecer. Qual o controle que você tem sobre não furar o pneu do carro? Nenhum. Qual o controle que você tem de uma pessoa que atravessou na sua frente sem nem olhar se vinha alguém ou não? Nenhum. Mas o controle sobre você, esse é seu. Reavaliar tudo o que acontece é um problema só nosso. Ele é individual. Karnal tem uma frase que fala assim, que todo problema que começa com eu, o problema é seu. É só seu, não é do outro, não é do seu colega, não é do seu gestor, não é do prefeito, não é do secretário, é seu. Tá, eu dos outros eu tenho controle? Vamos pensar qual a forma que eu posso lidar com situações que não são do meu controle. O Centro de Saúde está lá, plantado em frente ao passo. Qual a solicitação? Chamado do cadastro de reserva para que os comissionados sejam diminuídos. É uma estratégia? É uma estratégia. É um movimento saudável? Sim. A gente precisa parar para analisar, porque se a gente sai brigando com tudo e com todos, a gente perde a razão, a gente perde o controle e a gente perde a forma correta de cobrar alguma coisa. Então, veja bem, nós precisamos utilizar algumas estratégias. E essas estratégias são bem interessantes no sentido de que eu preciso ser um bom observador. Lembra quando eu falei que nós somos cientistas? Nós somos cientistas observadores do comportamento externo, da situação externa, mas de nós também, sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas estratégias individuais. Que estratégia eu vou buscar para quando eu não estiver num ambiente que não dá para eu ficar? Eu posso sair? Às vezes, nem sempre. Eu posso usar a estratégia de ficar calado. Aí eu vou omitir minha opinião? Então, trabalhe a sua opinião, para que ela não seja destruidora. Porque tem muita gente também que fala que tem opinião própria e eu tenho liberdade de expressão, só que detona com os outros. Às vezes a minha opinião pode ser devastadora, porque foi uma opinião que extrapolou o meio estrutural de trabalho e foi para o pessoal.
Aliás, tudo nós estamos resolvendo no pessoal. Isso não é bom. Isso é desgastante e doentio. Principalmente para nós que estamos no ambiente de trabalho, a gente precisa buscar algo que alguma estratégia que a gente possa avaliar o que dá para mudar, o que dá para aceitar e o que dá para digerir no dia a dia. Porque nós vamos encontrar coisas que não dá para mudar, só porque nós queremos ou porque a gente discorda. A gente vai ter um impulso de discordar, de às vezes até alterar. Beleza, tudo certo. Só que eu tenho que pensar nesse comportamento. E esse comportamento não pode ser destruir o outro. Não dá para destruir o outro. Essas são as possibilidades de estratégias frente à mudança para eu aprender novos comportamentos. Isso não significa se anular. A gente precisa ter essa clareza também. Quando eu aprendo um novo comportamento, eu não estou me anulando. Eu estou revendo o meu comportamento, que naquele momento não dá para ser o mesmo de ontem. Hoje ele precisa ser outro. Mas eu aprendi com o de ontem e hoje eu não estou me anulando. Eu estou me comportando de uma outra forma. O que é muito importante nós fazermos? Às vezes nós esquecemos na correria, nas mil coisas que a gente se coloca para resolver e esquecemos de avaliar nossas capacidades. Ontem eu tive que fazer uma avaliação de um curso que eu fiz à distância e uma das perguntas era: você realmente aproveitou todo o conteúdo? E eu respondi: regular, porque eu acumulei muitas atividades. Naquele momento eu fui sincera comigo e sincera com quem estava me perguntando. Porque se eu der uma nota baixa para todo o transcorrer do curso, eu não estou sendo séria e sincera comigo. E estou avaliando inadequadamente todo um processo. Das pessoas que pararam para pensar o curso, que pararam para organizar as reuniões, o processo de avaliação. Então a gente precisa reconhecer as nossas habilidades e capacidades. Eu sempre uso o exemplo de quem está no PSF 40 horas e faz plantão noturno ou plantão no final de semana. Alguma coisa não vai sair bem, alguma coisa vai dar ruim. E de preferência a sua saúde física e mental. Então a gente precisa olhar para nós e falar assim: eu dou conta? Alguém me convidou esses dias para fazer uma outra, eu falei: gente, eu não dou conta mais. Esse semestre eu não pego mais nada, o semestre acabou. Fiz toda uma relação do que eu fiz no primeiro semestre para eu não repetir no segundo semestre. Porque o segundo semestre ainda tem um agravante que quando chega novembro, dezembro, ninguém consegue fazer mais nada, né? Não caminha. Porque o povo já começa a entrar no clima do final do ano. A gente está em novembro, mas o povo já está com a cabeça no final do ano. Então a gente precisa sempre avaliar esse ambiente interno e externo. Se observar. Eu estou ficando mais nervosa, mais irritada, por quê? Por que eu estou comendo muito? Por que eu estou comendo de menos? A gente precisa identificar os medos da gente. Não tem problema ter medo. A gente já falou aqui, o medo é questão de sobrevivência. Eu só não posso deixar que esse medo me atrapalhe. Eu não posso deixar o medo me travar. Mas eu preciso entender medo de que eu tenho.
Nossa, mudou meu chefe agora. O que será que vai acontecer? Será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser ruim? Será que ele vai ser igual ao outro? Será que ele vai deixar eu sair mais cedo? Será que ele vai deixar eu chegar mais tarde porque eu tive que levar a menina na escola? E aí é tanto será que a gente esquece de perceber a pessoa que está chegando. Que, aliás, nessa gestão, nossa, o que mais tem? Mudança de coordenação de serviços. Então, se nós não acostumarmos ou olharmos para a mudança de uma forma menos sofrida do que nessa gestão, nós não vamos olhar nunca mais. Porque cada dia nós temos uma mudança diferente. Né? Cada dia nós temos algo diferente que nos leva a rever os nossos comportamentos, o nosso jeito de lidar com a mudança, de lidar com as pessoas, de acolher quem está chegando. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o respeito é real. Porque alguém que chegou para coordenar algo que eu faço, ou pelo menos o ambiente que eu estou, ele precisa ser respeitado. Ele pode até não dar conta, mas então eu vou usar de outras estratégias, de outros movimentos. Não deixar de respeitar alguém que chegou. Quando a gente tem muito medo das mudanças, a gente procura ajuda. Alguém que pode nos auxiliar. Eu posso estar próximo a alguém que pensa diferente ou que está tranquilo com relação a essa mudança. Eu preciso lembrar que eu não controlo o que os outros querem mudar. Até os filhos, né? A gente não controla, a gente precisa orientar e educar. Porque se eu for tentar controlar o comportamento dos meus filhos, eu vou usar de agressividade. Por quê? Se são pequenos, eles vão chorar e dar berra. Se são adolescentes, eles vão responder, vai alterar o tom de voz, vai bater a porta, vai sair a si mesmo. E aí, o que acontece? A sua expansão vai ser explosão agressiva, ou então a sua retenção vai ser de se omitir frente ao comportamento dos seus filhos. Não é o melhor. É o que nós estamos vendo acontecer com os nossos adolescentes e com as nossas crianças. Então, a forma como nós estamos lidando com a mudança começa desde a educação e orientação com os nossos filhos. Porque eles vão para a escola, e a escola é um outro ambiente, e eles vão para o ambiente de trabalho, que são outro ambiente de trabalho. E muitos de nós estamos trabalhando ainda com filhos adultos já trabalhando. Olha quantas mudanças. Olha quantos aprendizados eu posso ter. Muitos de nós trabalhamos em empresa privada e trabalhamos no serviço público. E vamos ter também parentes que trabalham em empresa privada e que olham para nós e acham que a gente não trabalha. E aí é um conflito de valores, um conflito de percepção e mais ainda um conflito no esclarecimento de que não é bem assim. Por isso, vamos encerrar com a escadinha lá do começo. Nós vamos subir e descer, estabilizar, descer de novo, parar um pouco, subir de novo. É um movimento contínuo, ele não é linear e ele não é parado. Se a gente juntar a figura da escada com a frase de Heráclito, nós vamos entender que nada está parado, não é linear e tudo flui. E é com essa condição de olhar para as mudanças e aprender com elas que eu desejo a todos vocês sucesso na caminhada. Mesmo que tem horas que nós vamos ter que parar, replanejar para tomar fôlego e ter novo impulso. Muito obrigada.